Eu quero passar com vocês para a próxima pauta, que também envolve largamente a política externa dos Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos tiveram um papel de liderança na Organização dos Estados Americanos e em outros fóruns, rechaçando as alegações de Nicolás Maduro de que ele havia ganhado as eleições. A perspectiva dos Estados Unidos, da União Europeia e de grande parte da comunidade internacional é uma de que essas foram eleições ganhas legitimamente por Edmundo González Urrutia, candidato da oposição, ele que concorreu, não vou dizer na chapa porque eles não estavam concorrendo juntos, ela ficou inelegível, mas da liderança de oposição atual na Venezuela, Maria Corina Machado. Essa mesma oposição agora enfrenta uma ordem de prisão para Edmundo González Urrutia, mas mais que isso, hoje foi apreendido na República Dominicana, país no Caribe, na Ilha de São Domingo, faz fronteira com o Haiti, os dois países compartilham a Ilha de São Domingo. Na República Dominicana foi apreendido o avião presidencial de Nicolás Maduro. Vocês veem aqui ao meu lado a matéria do Epoch Times. Eu trago para vocês alguns dos detalhes do caso. Foi um confisco feito pelos Estados Unidos, confiscando o avião oficial de Nicolás Maduro, o equivalente ao Air Force One nos Estados Unidos, ao avião presidencial no Brasil, o avião que ele usa para se deslocar. E houve um comunicado do governo americano confirmando a informação que foi primeiro divulgada pela CNN americana. A aeronave foi apreendida, agora lendo da reportagem, foi apreendida na República Dominicana com a ajuda das autoridades do país e transferida para a Flórida por ter sido comprada ilegalmente por 13 milhões de dólares através de uma empresa fantasma e contrabandeada para fora dos Estados Unidos para seu uso por parte de Nicolás Maduro e seus camaradas. Então, a denúncia de que a aeronave foi adquirida ilegalmente, isso é uma denúncia do procurador-geral Merrick Garland, o PGR, o equivalente ao PGR, nos Estados Unidos. A investigação da Justiça Americana é de que, entre o final de 2022 e o início de 2023, indivíduos afiliados a Maduro teriam usado uma empresa de fachada sediada no Caribe para esconder a compra ilegal do avião. Vale a pena a gente lembrar. A compra foi de uma empresa, então, no Distrito Sul da Flórida, território americano, por isso também envolvimento dos Estados Unidos. Há uma série de sanções a Maduro por violações de direitos humanos. Vale a pena a gente lembrar dois casos. Isso de Maduro, a gente tem aqui uma matéria do Wall Street Journal lá de trás, onde Efraim Flores, o enteado e o sobrinho de Maduro foram pegos num esquema para traficar, foram pegos ali no Haiti, na mesma ilha de São Domingo, país do lado da República Dominicana. Isso foi lá atrás, em 2015, foram pegos numa conspiração para transportar 800 quilos de cocaína para os Estados Unidos. É uma família que, se o Maduro é acusado pelo Departamento de Justiça americano de ser o chefe de um cartel narcotraficante, de escoar a cocaína produzida pelas dissidências das Farc, aqui a gente vê diretamente a família dele envolvida na figura do sobrinho e do enteado, a família Flores, da Célia Flores, que é, então, a esposa de Maduro. Vale a pena a gente lembrar também que a Conviasa, empresa estatal venezuelana, depois houve um merger, uma alteração, uma fusão de empresas, virou a Entrasur, lidou junto com o Irã, com voos que recusou-se fornecer a lista de passageiros para a Interpol com suspeitas de terroristas iranianos viajando nesses voos muito opacos. E se a gente vai falar de violações de direitos humanos, as mesmas que ensejaram sanções, a gente tem a informação, vocês veem na tela, a reportagem do Epoch Times, 86 menores de idade presos por protestarem contra o regime de Maduro são libertados da prisão, segundo uma ONG, a ONG Foro Penal, que tem acompanhado a questão, mas vale dizer que ainda há muitos presos políticos na Venezuela. Uma situação triste, uma situação de amplo interesse brasileiro, e para discutir aqui comigo a gente tem Roderick Navarro, a produção traz a tela para mim. O Roderick, ele que é, posso dizer, um sobrevivente do regime venezuelano, mas também milita pela causa da liberdade na Venezuela, ele que esteve em Roraima recentemente na fronteira. Então tem muita coisa para a gente destrinchar nos updates da Venezuela, Roderick, mas primeiro eu quero ouvir de ti como é que foi semana passada e como é que está a fronteira lá em Roraima, você que teve a oportunidade de ver em primeira mão como está o fluxo de imigrantes vindo para o Brasil. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês falando sobre a situação da Venezuela. Estivemos a semana passada lá na fronteira com Roraima e vimos que existe um fluxo de pessoas que estão chegando ao Brasil de ao redor de 450 a 500 pessoas por dia, né? Esse fluxo aumentou na primeira semana de agosto, quando aconteceram as questões do 28 de julho, que se reportaram até 2.000 pessoas entrando pela fronteira com o Brasil. Agora a questão é de
entre aspas, normalidade, porque essas cifras veniam desde o ano passado, segundo a Operação Acolhida, são cifras oficiais, e o fluxo voltou a ser do mesmo jeito. As pessoas não vão parar de entrar para o Brasil por da questão do que está acontecendo lá na Venezuela. O Maduro insiste ainda que ele ganhou as eleições, não consegue comprovar esse resultado. O Lula, López Obrador e o Petro estão ainda pedindo, até os aliados deles estão pedindo as atas, né? Mas, importante que seja dito, aqui o Celso Amorim está falando que a oposição, e Lula também falou isso, a oposição não tem provas, desconhecendo a informação pública que a Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia colocaram no site deles, onde estão todas as atas por zona eleitoral, de todos os mesários, informação emitida pelas maquininhas do Conselho Nacional Eleitoral, que são informações oficiais, que demonstram que a vitória é de Edmundo González Urrutia, quem acabou de ser ameaçado hoje, agora, faz um momento, com o regime de Maduro pedindo uma ordem de captura para prendê-lo e levá-lo para a cadeia. Perfeito. E eu quero já dar sequência a isso. Eu vi logo antes de entrar no ar essa mesma ordem que está circulando nas redes. Então explica para a gente o que está acontecendo. Há uma ordem para a prisão de Edmundo González Urrutia, é isso? Sim, uma ordem de captura, é uma ameaça que já tinha feito o Ministério Público venezuelano, que está na cabeça o Tarek William Saab, que é um radical militante do chavismo, do Partido Socialista Unido da Venezuela, um cara que simplesmente não representa o que é a justiça venezuelana e que tem sido o ator fundamental na perseguição e criminalização da política venezuelana. Ele tem sido ele instrumentalizou o sistema de justiça para a perseguição de toda a liderança política ao redor da Maria Corina Machado, né? Agora, depois do que aconteceu hoje no decorrer do dia com o avião do Maduro, agora, por vingança, eles fizeram esse passo. É importante relatar para a audiência do Brasil que a maioria das lideranças políticas ao redor da Maria Corina Machado, que vocês veem nas grandes demonstrações populares, no caminhão dela, onde ela está falando, a maioria deles já estão na clandestinidade. E alguns deles já foram prendidos, estão na cadeia. Importante falar também que o assessor jurídico da Maria Corina Machado, Perkins Rocha, que é uma pessoa respeitadíssima na Venezuela, no âmbito do jurídico, do direito, foi prendido também, foi sequestrado pelo regime, sem uma ordem de apreensão, nada, e está sendo torturado agora no helicoide. É a situação que está agora acontecendo lá na Venezuela. Você estava falando que libertaram 86 crianças que foram prendidas, mas ainda ficam 40 adolescentes dentro das cárceres venezuelanas, além dos milhares de presos políticos que foram prendidos nas protestas do 28 de julho na frente, mas também os mais de 300 presos políticos que já existiam lá na Venezuela, né? Que a maioria desses 300 são militares venezuelanos. O chavismo promete radicalizar, levar para frente seu banho de sangue, mas ainda não tudo está definido, né? Estão acontecendo algumas coisas agora. Rodrigo, você falou de banho de sangue. Eu estou aqui com a estatística do Foro Penal, que é essa organização que divulgou 86 crianças soltas hoje. Eles dão o número de pessoas presas desde do dia 29 de julho em 1.581 e o total são 1.780 pessoas. Então, como tem sido a repressão do regime de Maduro, a oposição ou mesmo a pessoas comuns, você usou o termo banho de sangue, como está sendo a questão dos direitos humanos e dos presos políticos na Venezuela no momento após as eleições, agora já mais de um mês depois? Obrigado por essa pergunta, Marcos, porque é muito relevante falar para o brasileiro como é que é a tortura, como é que é a perseguição. Tudo começa com a censura, né? Tudo começa com a censura. Perseguindo pessoas pelas suas opiniões, pelo que posta no X, pelo que posta no Instagram, pelo que posta no Facebook. Foi no passado que começou tudo isso, regulando a mídia e também as redes sociais, e a partir daí foi que começou todo esse processo de perseguição. Lá na Venezuela, o sistema de tortura e perseguição foi feito pelo G2 cubano, através das duas estruturas que eles criaram para a perseguição política. A estrutura civil, que se chama SEBIN,
estrutura contra a inteligência militar, de contra-inteligência militar, que se chama DGCIM, né? Então, são duas polícias políticas para civis e para militares, né? Então, para cada uma delas, tem uma forma, tem um método. A advogada Tamara Surru, que é uma advogada respeitadíssima lá na Venezuela, que é a diretora do Instituto Casla, lá em Praga, ela fez a denúncia na Corte Penal Internacional e foi a que recoletou todas as testemunhas de todas as vítimas que passaram por esse sistema de tortura, relataram tudo o que elas viveram, e que no relatório do Instituto Casla isso está aí documentado, e esse documento foi para a Corte Penal Internacional, na qual agora existe uma investigação contra não somente Nicolás Maduro como chefe do regime, mas também toda uma cadeia de mando, né, que vai embaixo dele, vice-presidente, o ministro do Interior e Justiça, os comandantes das unidades militares, os chefes das polícias políticas. Tudo isso está documentado e tudo isso está sendo investigado na Corte Penal Internacional. E algumas das coisas que eles passam, por exemplo, eles chegam à tua casa, batem a porta, destruem a porta, eles entram, te pegam e te levam, né? Eles não te permitem falar com teu advogado nem com teu familiar por ao menos 72 horas, né? Depois você aparece em alguns dos lugares de reclusão para você dar uma sinal de que está vivo, né? E aí eles fazem todo fora do devido processo judiciário, né? Que você tem direito à defesa, você tem que ser apresentado, você tem que ler o expediente. Eles não fazem isso, simplesmente eles te acusam e pronto, você vai para a cadeia, sem condena nem nada, né? Então, ele é simplesmente botar um negócio, você é um objeto, você não é uma pessoa, você é jogado no lixo desses centros de reclusão, né? É importante vocês verem, por exemplo, Marcos, nas redes sociais, aí um venezuelano que foi torturado, grande amigo meu, se chama Víctor Navarro, e ele fez na realidade virtual, e agora colocou nas redes sociais, como foi a experiência dele dentro dessa cárcere, né? Então, você vê as paredes, o local, as luzes, e ele vai relatando como é isso. Inclusive, uma coisa que foi muito chocante para mim, foi que ele conseguiu a gravação de um menino que foi, jogaram nele energia elétrica, né? E você escuta esses gritos de dor, você escuta isso na experiência, né? Eu convido vocês brasileiros, busquem Víctor Navarro, a experiência de El Helicoide, que assim se chama o principal centro de torturas lá na Venezuela. Vocês podem ver isso na internet, porque isso ainda está acontecendo hoje no meu país. Uau. Certamente muito chocante, lembra até a tortura por choques elétricos, coisa vista nos regimes comunistas do passado até hoje na China para praticantes de Falun Gong, cristãos, dissidentes religiosos. Então, é muito difícil a gente ouvir relatos como esse, credíveis, verificáveis vindo de um país vizinho. Agora, Rodrigo, para a gente voltar para a pauta do avião, a gente já viu no passado o uso do aparato estatal venezuelano para atividades ilícitas, agora um avião que é apreendido por ter uma origem ilícita, mas desdobre esse caso para a gente do avião e também algum tipo de pressão dos Estados Unidos em meio a um momento onde eles tentam, bom, se não executar, pelo menos esboçar, inspirar uma reação internacional ao que está ocorrendo, não? Sim, o chavismo tem que entender que agora o mundo é mais pequeno para eles, né? E isso vai obrigar, definitivamente, ao chavismo ser mais radical, e eles vão fazer tudo o possível para ficar no poder. Porque a única opção que eles têm é ficar no poder. É o único espaço dentro da região na qual eles podem ser livres e podem usufruir do todo o dinheiro que eles já roubaram, né? Então, eles vão fazer todo o possível para eles ficarem na Venezuela, estão fazendo todo o possível para exterminar a oposição, porque essa é a palavra correta, extermínio da oposição, e vão fazer todo o possível também para que mais pessoas fujam da Venezuela, né? E quem serão as principais sociedades que vão sofrer as consequências, né? Basicamente, Colômbia e o Brasil, né? Porque a maioria das pessoas sairão pela fronteira com a Colômbia e também sairão pela fronteira
pelo Roraima, Brasil. Uma das coisas que nós conseguimos, junto com o padre Kelmo, ver das vozes das pessoas lá em Roraima, eles têm muita preocupação, porque já existe uma grande quantidade de venezuelanos que eles entendem, os brasileiros entendem que saíram por causa dessa questão, que não é possível viver lá, mas também representa uma demanda aos serviços públicos, à segurança, ao comércio, ao trabalho, enfim, toda uma questão que muda a vida, né? Então, nós esperamos que a Operação Acolhida continue, que esse governo ainda não elimine essa Operação Acolhida, mas o que poderia fazer agora o Itamaraty é contribuir para dar uma saída a Maduro do poder lá na Venezuela, porque já está comprovado que ele perdeu as eleições. Esse é um governo que fala de que é democrático e ele tem essa narrativa, então tem que reconhecer que as provas estão do lado da Maria Corina. Nós ficamos muito preocupados porque o Itamaraty está sendo usado como um instrumento de apoio fático e poderoso para o regime de Maduro ganhar mais tempo e normalizar a situação lá na Venezuela. E normalizar a situação significa que o brasileiro vai sofrer mais, a Colômbia vai sofrer mais, e obviamente os venezuelanos também vamos sofrer, né? Porque nós já escolhemos, nós fizemos uma escolha democrática, pacífica. Nós queremos uma mudança, e essa mudança é representada pelo Edmundo González Urrutia. E temos as provas, pela contagem pública dos votos e pelas atas. Então, não reconhecer essa situação, isso traria consequências indiscutíveis para o fenômeno político brasileiro, e seguramente isso terá algumas consequências também nas eleições de 2024, as eleições locais, porque nós teremos que ver, né, como é que o PT e os grupos de esquerda estarão acompanhando e apoiando um fraude eleitoral óbvio e que significa um banho de sangue para um país vizinho e a sociedade venezuelana que está vindo para cá. Bom, muito para a gente discutir aí. Muito obrigado por tomar um tempo para nos atender, Roderick. Uma excelente noite, uma excelente semana e esperemos pelo melhor para o povo da Venezuela, um país irmão, um país vizinho. Esperemos por uma solução pacífica para esse país tão querido do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Marcos, pela oportunidade.